até o 16. Então, Tito capítulo 1, versículo 10 ao 16. A irmã Stephanie vai ler para nós. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganosos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são simplesmente mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens desviam da verdade. Todas as para os que seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Amém. Obrigado, tia Stephanie. Bem, nós estamos finalizando aí o capítulo 1 de Tito, né? Onde temos aqui mais algumas coisas para olharmos e ver o que é que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu acho interessante nesse capítulo a sinceridade de Paulo a Tito em relação a Tito, né? Em relação ao povo de Creta. Mas só porque ele fala dele, será que também não serve para nós? Então vamos olhar o que temos a aprender neste momento. Então, primeiro, resumão rapidinho, descobrimos nos primeiros 5 versículos quem escreveu a carta e para quem ele estava escrevendo e o motivo pelo qual ele estava escrevendo. Então, Paulo escreveu a Tito. Eu sempre gosto de dizer que essa aqui é uma carta para Tito, mas ao mesmo tempo é uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É uma carta que está à disposição para todos lerem. De certa forma, podemos dizer que era uma carta a Tito, mas ao mesmo tempo era uma carta de comendação. Ele estava recomendando Tito às igrejas, né, de Creta. Obrigado, Viviane. Né? Então, para que ele estava indo para lá? Ele estava indo para lá com autoridade de organizar ali aqueles trabalhos, né? Não era um trabalho só, mas sim era vários trabalhos que ali já haviam. Do versículo 6 ao versículo 9, nós vimos semana passada sobre as características que é preciso ter para ser um presbítero. E aí entramos então no versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, né? Frívolos e enganadores. Frívolos, obrigado, Viviane, novamente. Enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, Paulo ele começa a explicar com um pouco mais de detalhes aqui no final dessa carta por que a necessidade de alguém chegar lá e organizar e por que a necessidade de presbíteros. Eu acho isso muito importante a gente entender, né? Que essa passagem aqui ela nos dá uma clareza também maior no qual é a função do presbitério, né? Não é uma pessoa de liderar, né, a igreja. Ele não vai ser o pastor da igreja, e sim são várias pessoas que estão ali guiando
e em inglês tem a palavra que eu até falei semana passada, de overseers, é aquele que está olhando sobre tudo, né? É como se fosse aqueles no barco, lá em cima tem um cara que fica olhando. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antigamente, lá ali na época de Joanã e de alguns outros, né? Os barcos tinham aquele baúzinho lá em cima e aquele cara que lá em cima ele ficava, era o observador para ver o que é que conseguia ver, se tinha alguns perigos na rota que ele estava seguindo. E o presbítero e os presbíteros, ela tem essa função. Ela tem essa função de estar olhando para ver os perigos que estão por vir. E aqui ele diz, por que tem esses perigos? Por quê? Porque tem pessoas dentro da obra do Senhor que estão ali prontos para enganar, prontos para destruir, atrapalhar a obra do Senhor. E aqui ele dá 2 pontos que eu acho muito interessante desses atrapalhadores da obra. Primeiro, o circuncisão, né? Os circuncisos. Quem são esses, né? São os judeus, ou são aqueles que fizeram a circuncisão debaixo da lei. Para quem não sabe muito bem o que é isso, é tirar aquela pelezinha de cima do órgão genital masculino, tá certo? Aquilo ali era uma forma de compromisso que os judeus, homens, tinham com Deus. Mas aquilo ali era para a lei. Nós não vivemos mais debaixo da carne. Nós vivemos debaixo da graça, né? E o órgão genital masculino, ele é uma representativa da carne. Então, nós não vivemos mais debaixo da carne. Vivemos debaixo da graça. Então, minha gente, essas pessoas, eles eram um problema dentro da igreja. E ainda são, não sei se vocês pararam para perceber, mas ainda são. De uma forma diferenciada, ontem a gente estava conversando com os jovens sobre justamente o que é. Quando é que a minha interpretação ela deixa de ser sã doutrina para ser ensinamentos falsos. Então a gente estava falando sobre isso. E até, se eu não me engano, o Felipe falou uma coisa muito interessante, que é, as pessoas muitas vezes ensinam as coisas certas, mas da forma errada. Ou seja, se torna, querendo ou não, uma falsa doutrina. Aí Isaac me fez uma pergunta, eu digo, Isaac, no final do dia, todos nós temos opiniões. Mas a nossa opinião, né? Quando ela é uma opinião, tá certo? E eu começo a pregá-la, eu começo a impô-la, se ela não tem embasamento total da palavra de Deus, né? Ela é uma opinião, então ela deixa de ser opinião para ser ensinamentos falsos. Então a gente deixou isso bem claro ontem. Então essas pessoas hoje em dia estão no meio delas, ainda estão no nosso meio, no legalismo, nos ensinamentos religiosos. Tanto eu quanto Viviane, a gente aqui tá sufocado pela religiosidade, né? Principalmente a religiosidade católica. Mas não é só a Igreja Católica que é religiosa, né? Estamos sufocados pelas igrejas presbiterianas que estão extremamente religiosas. Mas esse não é o único problema que havia ali na igreja de Creta. Veja só, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo
pervertendo, casas inteiras. Então essas pessoas, primeiro ele corta isso, minha gente. Como a religiosidade, ela tem entrado dentro da igreja e tem destruído casas. Tem destruído lares. Tem destruído a palavra de Deus nas pessoas. Então, um exemplo, sem sair para as outras denominações, para dentro da nossa denominação, né? Tristemente falando, é uma denominação, né? É a ceia do Senhor dentro da casa de oração. Ela deixou de ser um culto de adoração, um culto de agradecimento, um culto de comunhão com os irmãos e com Deus, para ser um ato religioso, um ato de extrema insignificância perante Deus. A gente pode dizer que a ceia do Senhor hoje é igual ao sacrifício que os judeus faziam para Deus no Velho Testamento, onde Deus sentia ânsia de vômito. Tristemente falando isso. Então, as coisas estão sendo quebradas. Casas estão sendo destruídas. Ensinamentos devorados por falsos ensinamentos. E aí ele coloca um outro ponto. Ele entra no outro ponto. Que é o quê? Ensinando o que não deve por o quê? Torpe ganância. Segundo ponto que a gente pode ver falsos ensinamentos. Eu até tinha esquecido desse texto quando a gente estava falando ontem à noite. Mas foi até bom, porque senão não teria o que falar hoje. Mas, veja só, em falsos ensinamentos de novo. Quais são os motivos? Uma das perguntas que eu fiz ontem. Quais são os motivos pelos ensinamentos? Olha só o que Tito fala. Ensinando o que não deve, pelo quê? Torpe ganância. Por ganância. Aí ele entra justamente no ponto que eu acho... Paulo, ele, como diz, não tinha papa na língua. Ele dizia o que tinha que dizer. E ele dizia na cara. Ele botou o dedo na cara de Paulo. Né? Por que ele não ia colocar na mão nos outros? Então, ele relembra o que um cretense, um filósofo, um poeta, um profeta, um desses caras, né? Disse sobre os cretenses. O que ele diz? Foi mesmo dentre eles seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Povo, qual era o problema de Creta? Eram pessoas gananciosas, mentirosas, ou seja, mentia para conquistar o que queria, e eram podres de preguiça. Ou seja, eles faziam tudo para lucrar com o menos esforço possível, usando de artifício da mentira. Agora imagina isso misturado com a religiosidade. Que bomba existe no meio da igreja. Aí Paulo ele diz, tal testemunho é exato. Aí Paulo diz, é isso aí, os cretos são isso aí, os cretenses são isso aí. Agora eu lhe faço uma pergunta, irmãos. Se Paulo fosse escrever para os pernambucanos, o que ele diria de nós? Eita povo soberbo, principalmente no sertão, viu? Eita povo soberbo, que acha que sabe de tudo e não tem humildade para reconhecer os seus erros e seus pecados e quando estão errados. Será que ele falaria isso de vocês?
Será que ele falaria isso de mim? Eu sou muito mais pernambucano do que inglês. Irmãos, Paulo, ele está falando isso. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para você hoje. Deixa eu falar uma coisa importante para você hoje. O que é, né? Meu pai escutou muito isso, eu escutei muito isso também, mas você tem que entender, eu escutei isso na Inglaterra também. Mas você tem que entender que nós somos ingleses, nós não somos assim. Nós somos pernambucanos. Você não sabe o que é ser brasileiro. Você não sabe o que é ser inglês. Você não sabe, queridos. Eu não sei o que é ser inglês. Muito menos devo saber o que é ser brasileiro. Eu preciso saber que eu sou servo do Senhor, que a minha pátria está no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que os males da nossa terra, elas têm que ficar na nossa terra. Irmãos, vocês conhecem Pernambuco. Quais são dois maiores... Celivaldo, desliga o microfone, por favor, Celivaldo. Quais são os dois maiores heróis pernambucanos? Lampião e Padre Cícero. Lampião e Padre Cícero. E quem eram esses homens? Quem eram esses homens? Vocês pararam para se perguntar isso? Homens que diziam que faziam bem, mas pelo seu próprio interesse, e não reconheciam seus próprios erros, e não admitiam erros na sua própria vida. Então, minha gente, só um minuto, por favor. Celivaldo, por favor, desliga seu microfone. Então, queridos, precisamos nos perguntar isso. Precisamos nos perguntar quais são os problemas que nós pernambucanos estamos trazendo para dentro da igreja. E eles precisam ser cortados. Por quê? Porque nós precisamos o quê? Ter uma fé sadia. Não a marca. E sim uma vida saudável perante o Senhor. Às vezes eu tenho vontade de cortar meu sobrenome da minha vida. Você é Watson? Não, eu sou servo do Senhor. Você é Mendonça? Você é Melo? Você é isso? Você é Leite? Você é o quê? Na verdade, nada disso importa perante o Senhor. O que importa perante o Senhor é o nosso posicionamento perante Deus hoje. Então, precisamos entender isso. Precisamos que nós nos posicionamos para Cristo. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos também fazer isso. Nós precisamos declarar que a nossa pátria é Cristo. Sabe, irmãos? Sabe por que até dentro das igrejas existe tanta disputa política? Porque nós não assumimos verdadeiramente que nós somos da pátria de Deus. Que nós não somos da pátria de Cristo. Que nós somos do corpo de Cristo Jesus.
Precisamos entender isso. Precisamos entender que a nossa pátria não é Brasil. O nosso lugar de trabalho é Brasil, mas nossa pátria é o céu celestial juntamente com Deus para toda a eternidade. Quando nós afirmarmos isso, vamos deixar de estar publicando, de estar debatendo, de estar apoiando até mesmo partidos políticos. Porque Paulo, ele nunca defendeu partido político, mas ele sempre diz: orai pelos seus governantes. Mas vamos continuar, irmãos. E não se ocupem com fábulas judaicas. Não se preocupem, vamos deixar, né? Imagina só, fábulas judaicas, fábulas pernambucanas. Quais são as fábulas pernambucanas? Vamos trazer para a nossa realidade. Quais são as fábulas que nós temos? Comida remosa. Saci pererê. Saci pererê, muito bem, Azaf. Né? Sandália emborcada, né? E várias outras coisas aí que tem, mula sem cabeça, né? E estamos trazendo essas superstições para dentro da igreja. Estamos trazendo isso para dentro da igreja, irmãos. E o Paulo diz: não trazeis fábulas judaicas, nem mandamentos dos homens. Mandamentos dos homens, ensinamentos dos homens. Temos que trazer ensinamentos bíblicos para dentro da igreja. Então, temos que estar atentos a isso, meus amados e meus irmãos. Né? Temos que estar com foco em Cristo. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É por isso que é muito importante no louvor que um dos últimos louvores que nós escutamos, o Cordeiro que sofreu, ele diz: quando Jesus nos libertar, verdadeiramente viveremos livres. Porque nós não vamos estar presos com mentes e pensamentos impuros. Eu achei interessante que essas últimas 2 devocionais antes do café que eu fiz, né? A de hoje eu terminei errado. Aí eu tive que refazer. Eu fiz as de hoje 3 vezes. A de ontem eu fiquei pelando um pouco o que é que o Senhor queria falar ao meu coração. Pense bem, o que é que o Senhor queria falar ao meu coração. E nessas 2, quando eu terminei, eu digo: será que ficou bom? Não estou 100% satisfeito. Né? E eu estou feliz porque o que levava 2 horas para baixar pelo celular, agora está levando 11 minutos. Porque a banda larga agora aqui em casa voltou, graças a Deus. Né? E eu trabalhando, depois de publicar, não deu meia hora. Uma pessoa ontem, e interessantemente a mesma pessoa hoje, trouxe uma palavra para mim, dizendo como foi edificante as 2 mensagens que eu entreguei. A de trazer à memória o que traz esperança. De lembrarmos do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Procurar o que é puro na palavra e deixar Deus agir nos nossos corações. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Lembra do que tudo que nós temos falado. Muita gente prega belíssimo. Até falei sobre um ontem para Stephanie.
né? Rapaz, o cara falou muito bem sobre a forma de falsos ensinamentos. Mas como eu disse a Vivi, muitos pregadores, eles falam bem, mas só conseguem ver um umbigo do outro. Ele não consegue ver o problema na sua própria vida. E aqueles que dizem conhecem a Deus, mas a sua vida mostra outra coisa. O que é que a sua vida tem mostrado aos seus redores? Você é um pernambucano? Ou você é um servo do Senhor? Você é soberbo? Você vive em fábulas? Você vive na religiosidade? A não religiosidade é uma religiosidade, viu? Já pararam para pensar nisso também? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu mesmo já me peguei, eu digo, eu sou tão antirreligioso que eu me torno sendo religioso nas minhas próprias coisas. Mas nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser cidadãos dos céus. E por isso que são abomináveis. Veja só o que o Senhor diz. Resumindo, o que é que o Senhor diz sobre os soberbos? O que é que o Senhor diz sobre os que trazem Pernambuco para dentro da igreja? Eles são o quê? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Precisamos respirar Cristo. Temos que caminhar para Cristo. Nós temos que ser cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo em Pernambuco. E não sermos embaixadores de Pernambuco no céu celestial. Temos que entender isso. Então, meus amados, é para firmar mesmo. Viviane disse que eu falei uma redundância, mas é para firmar mesmo. Irmãos, nesse primeiro capítulo, veja só quantas maravilhas o Senhor tem para nos ensinar. E nós precisamos de pessoas centradas, do versículo 5 ao versículo 9, pessoas centradas que nos levem a caminhar nos caminhos do Senhor. O marinheiro, ele anda no mar, mas ele não é aquático. Ele não é um Aquaman. Nós temos que ser iguais a marinheiros. Navegar no rio de Pernambuco, para a glória de Deus. No rio do Brasil, para a glória de Deus. Mas não fazermos parte deste mundo. Que o Senhor há de abençoar essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando mais firmemente às nossas vidas. Com a permissão do Senhor, semana que vem vamos entrar no capítulo 2 de Tito. Eu convido vocês já a ir lendo, porque se tiver dúvida, aí você já pode colocar e também já perguntar, ou até mesmo no chat ou alguma coisa comentar sobre o assunto, tá certo? Então, irmãos, da minha parte, eu encerro. Viviane quer que nós